Estamos em 1787. A América, uma nação recém-nascida, está à beira do colapso. A independência foi ganha, mas o país está a desfazer-se. É aqui que começa a nossa história. Um grupo de homens entra numa sala abafada em Filadélfia para discutir, lutar e, no fim, criar um documento que ia mudar o curso da história. Não era só um papel, era uma tentativa desesperada de salvar uma nação em crise. Para percebermos bem tudo o que aconteceu, vamos dividir esta viagem em 6 partes. Primeiro, o porquê de o país estar em perigo. Depois, os debates acesos entre os Estados. A seguir, os compromissos que foram precisos para não deitar tudo a perder. Vamos ver como desenharam um novo governo, a luta para que fosse aceite e, por fim, o seu incrível legado. Muito bem, vamos a isso. O ano é 1787. A guerra acabou, mas a paz não trouxe tranquilidade. O primeiro sistema de governo do país, os chamados Artigos da Confederação, estava a ser um autêntico fracasso. Basicamente, o governo central não tinha poder para nada. Não havia presidente, não havia um tribunal supremo para o país inteiro, e os Estados agiam como se fossem pequenos países rivais, sempre a discutir uns com os outros. Era o caos. Foi por isso que 55 delegados de 12 dos 13 Estados se juntaram em Filadélfia. Só Rhode Island não apareceu. Tinham medo que um governo central forte se tornasse numa nova tirania. A ideia era só fazer uns ajustes, mas eles perceberam logo que era preciso deitar tudo abaixo e começar de novo. Assim que as discussões começaram, surgiu um problema gigantesco que quase fez a convenção implodir. A grande questão era esta: como é que se podia garantir uma representação justa para todos os estados, quando alguns, como a Virgínia, eram enormes e outros, como Delaware, eram minúsculos? E havia 2 propostas em cima da mesa, completamente opostas. De um lado, o plano da Virgínia, que era a preferida de estados grandes. Queria um congresso com 2 câmaras, onde o número de representantes seria baseado na população, ou seja, mais gente, mais poder. Do outro lado, o plano de Nova Jersey, a proposta dos estados pequenos, que defendia uma só câmara, onde cada estado teria exatamente um voto. A situação ficou num impasse total. Ninguém queria ceder 1 milímetro. Com as negociações à beira do colapso, só havia uma saída: encontrar um meio termo. Para que o projeto de uma nova nação não morresse ali mesmo, os delegados tiveram de aprender a negociar e a fazer concessões. E a grande solução passava por este conceito, uma legislatura bicameral. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é bastante simples. Significa que o órgão que cria as leis, o poder legislativo, está dividido em 2 casas, ou 2 câmaras. E esta ideia foi a chave de tudo. E a solução foi uma jogada de mestre, que ficou conhecida como o Grande Compromisso. Criou-se um congresso com 2 câmaras. Na Câmara dos Representantes, a representação seria proporcional à população, o que agradou aos estados grandes. Mas na outra Câmara, o Senado, todos os estados teriam o mesmo poder, 2 senadores cada um, independentemente do seu tamanho. Assim, todos ficavam satisfeitos. Resolver o impasse entre estados grandes e pequenos abriu uma outra caixa de Pandora, uma questão muito mais sombria. Se a representação ia depender do número de habitantes, os Estados do Sul queriam que as pessoas escravizadas contassem para aumentar o seu poder. Os Estados do Norte, claro, discordavam. É importante perceber que o debate, naquele momento, não era sobre a moralidade da escravatura, mas sim sobre um cálculo frio de poder político. A solução que encontraram foi, infelizmente, reduzida a esta fração arrepiante: 3/5. Este acordo, o compromisso dos 3/5, é uma das partes mais tristes desta história. Ficou decidido que cada pessoa escravizada contaria como 3/5 de uma pessoa livre, tanto para determinar o número de representantes no Congresso, como para o cálculo de impostos. Foi uma matemática desumana que deu mais poder político aos Estados esclavagistas e que se tornou numa mancha permanente na Constituição. Com os conflitos mais explosivos resolvidos, os delegados puderam finalmente concentrar-se em desenhar a estrutura do novo governo. A grande questão agora era como criar um poder executivo forte, mas sem criar um novo rei. E como garantir que nenhum ramo do governo se tornasse poderoso demais. O medo de criar um novo tirano era enorme. Alguns até sugeriram um executivo com 3 pessoas para dividir o poder. Mas, no final, optaram por um único presidente. Teria um mandato de 4 anos, com possibilidade de reeleição, seria o comandante supremo das Forças Armadas e, crucialmente, teria o poder de vetar as leis aprovadas pelo Congresso. Para que ninguém abusasse do poder, criaram um sistema genial chamado de freios e contrapesos, ou checks and balances. A ideia é simples e poderosa. O poder controla o poder. Cada um dos 3 ramos do governo, o legislativo, o executivo e o judiciário,
tem ferramentas para limitar e fiscalizar os outros dois. Vamos ver um exemplo prático. Imaginemos que o Congresso aprova uma lei. O Presidente não concorda e pode vetá-la, impedindo que avance. Mas o poder não acaba aí. Se o Congresso conseguir uma maioria de 2/3 tanto na Câmara dos Representantes como no Senado, pode anular o veto do Presidente e a lei passa na mesma. É como um constante jogo de equilíbrio de forças. Em setembro de 1787, depois de um longo e quente verão de debates, a Constituição estava finalmente pronta. Mas o trabalho não tinha acabado. Na verdade, a parte mais difícil talvez estivesse para começar: convencer os 3 Estados a aceitar este novo plano de governo. E a fasquia era alta. Não bastava uma maioria simples. Para que a Constituição entrasse em vigor, era preciso que pelo menos 9 dos 13 Estados a ratificassem, ou seja, a aprovassem. E isso deu início a uma enorme batalha política por todo o país. A nação dividiu-se em 2 campos. De um lado, os federalistas, como Alexander Hamilton, que defendiam que só um governo central forte poderia garantir a defesa e a economia do país. Do outro lado, os antifederalistas, como Patrick Henry, que olhavam para este novo governo com enorme desconfiança, temendo que ele esmagasse os direitos e as liberdades das pessoas. O seu argumento mais forte era: onde está a lista de direitos que nos protege deste governo tão poderoso? E foi esse o argumento que mudou o jogo. Para conseguirem os votos que faltavam, os federalistas fizeram uma promessa crucial. Assim que a Constituição fosse ratificada, a primeira ordem de trabalhos do novo Congresso seria aprovar uma série de emendas para garantir as liberdades individuais, como a liberdade de expressão, de imprensa e de religião. Essa promessa, a da futura Declaração de Direitos, foi decisiva. A promessa resultou, a Constituição foi finalmente ratificada e um novo governo americano nasceu. E o documento criado naquele verão, na Filadélfia, acabou por se revelar extraordinariamente resistente ao tempo. Vamos recapitular. Foi assinada em 1787, tornou-se lei em 1788 e, em 1791, foi-lhe adicionada a prometida Declaração de Direitos. Desde então, sobreviveu a uma guerra civil, a crises económicas e a profundas transformações sociais. Até hoje, é a Constituição escrita mais antiga do mundo que continua em vigor. E isto deixa-nos com uma pergunta final para pensar. Como é que é possível que um documento escrito há mais de 2 séculos, nascido de debates tão intensos e compromissos tão difíceis, alguns deles profundamente imperfeitos, continue a ter um impacto tão grande e a moldar o mundo complexo em que vivemos hoje? A resposta, talvez, seja o seu verdadeiro legado.